O gravador estava sobre a mesa entre elas. Um aparelho pequeno, de plástico preto, com uma luz vermelha piscando devagar. Ana Clara olhou para ele por alguns segundos antes de falar, não com medo, mas como quem precisa reconhecer o peso do que está prestes a carregar para fora do peito. Eu vou contar tudo, ela disse, mas preciso começar pelo choro dos meus filhos, porque foi o choro deles que me acordou de verdade. A doutora Renata Figueiredo não se mexeu. Ela estava sentada do outro lado da mesa, com as mãos abertas sobre o joelho, numa postura que Ana Clara já conhecia, a postura de quem escuta de verdade, sem pressa, sem julgamento. A sala cheirava a papel e a um desinfetante suave que Ana Clara reconhecia de cor, porque passava por aquele corredor todo dia a caminho do plantão. 3 semanas atrás, Ana Clara continuou, eu saí do salão de festas com os dois nos braços, Mateus do lado esquerdo, Miguel do lado direito. Eles estavam pesados, eles estavam com sono. E o estacionamento estava vazio, e eu ouvia a música ainda tocando lá dentro, e as luzes do salão projetavam uma sombra longa no asfalto. Ela parou. Eu estava calma, uma pausa curta. E isso foi a coisa mais assustadora que já senti na minha vida. A doutora Renata inclinou levemente a cabeça. Quer começar pelo começo, Ana Clara? Não. A resposta veio sem hesitação. Quero começar pela noite em que percebi que meus filhos estavam com fome. A assistente social esperou. Foi uma terça-feira. Fábio tinha saído de manhã dizendo que era plantão. Eu cheguei em casa às 22 horas, depois do meu turno, e fui direto à cozinha esquentar alguma coisa para o jantar dos meninos. Abri a geladeira e tinha iogurte vencido, 2 cenouras murchas e meio litro de leite. Ela olhou para o próprio pulso, onde ficava o relógio que havia tirado antes de entrar na sala. Eu fiquei parada olhando para aquela geladeira por um tempo que eu não sei contar. Não era a primeira vez que estava vazia, mas era a primeira vez que eu entendia que aquilo não era descuido. O que foi diferente nessa noite? A doutora Renata perguntou. O Mateus chorou. Ana Clara respirou fundo pelo nariz. Ele é o que não faz escândalo, sabe? O Miguel chora fácil, desde bebê. Mas o Mateus aguenta, segura, fica olhando com aquele olho grande, esperando alguém resolver. Naquela noite, ele veio até mim, puxou a minha calça, e chorou, em silêncio primeiro, depois alto. E aí o Miguel veio junto, e os dois estavam me puxando, e eu estava de costas para eles, ainda olhando para aquela geladeira vazia, e senti alguma coisa partir dentro de mim, com um estalo tão seco que eu quase esperava ouvir. A doutora Renata anotou alguma coisa no bloco à sua frente. Eu fiz mingau com o que tinha. Ana Clara disse. Coloquei os dois no colo na mesma cadeira, uma coisa que eles já tinham crescido demais para fazer, mas eles deixaram, e eu dei mingau com açúcar para eles, enquanto o apartamento estava escuro, e o Fábio não atendia o telefone. Você tentou ligar para ele? 3 vezes. Caía na caixa postal. E quando ele voltou? Tarde. Eu já tinha deitado os meninos. Ele abriu a porta, jogou o jaleco numa cadeira e foi direto pro banho. Não perguntou sobre os filhos. Não perguntou se eu tinha jantado. Entrou no quarto, apagou a luz, dormiu. Ana Clara virou um pouco a cabeça, como se estivesse vendo a cena acontecer de novo num ponto fixo da parede. E eu fiquei sentada na beira da cama no escuro, ouvindo a respiração dele, pensando, há quanto tempo está assim? Há quanto tempo eu não estou enxergando? A doutora Renata colocou a caneta sobre o bloco. Foi a partir daí que você começou a perceber outras coisas? Foi a partir daí que eu parei de achar que era culpa minha. Ana Clara disse isso devagar, como quem engole a última resistência de uma antiga crença, porque antes eu achava. Achava que eu era desorganizada, que eu gastava errado, que eu não sabia administrar casa. Ele falava isso. Não todo dia, mas do jeito que dói mais, uma vez por semana, com calma, como se fosse um fato. Ela olhou para o gravador. A luz vermelha continuava piscando, indiferente. E aí, eu fui atrás dos extratos bancários. A voz baixou um tom. E o que eu encontrei não era uma geladeira vazia, doutora Renata. Era uma escolha. Uma escolha que ele fez, mês a mês, durante meses, sem me olhar nos olhos uma única vez. Pausa, porque foi aí que eu entendi que o problema não era a geladeira vazia, era ele. Doutora Renata esperou. O gravador piscava. Lá fora, no corredor, alguém empurrava um carrinho de metal. O barulho sumiu devagar, como uma maré baixando. Mas antes de chegar nos extratos, Ana Clara disse, eu preciso te contar como era. Porque se eu pular essa parte, você vai achar que eu era ingênua. E eu era, sim. Mas não do jeito que as pessoas pensam. Eu era ingênua, de quem acredita, porque escolheu acreditar. Isso é diferente.
Ela ajeitou a posição na cadeira, cruzou as mãos no colo. Minha rotina era assim: 5 da manhã, despertador, Mateus e Miguel ainda dormindo. Eu trocava os dois no escuro, quase sem acender a luz, para não acordar. Botava na mochila as fraldas, a garrafinha, a troca de roupa. Aí ligava pro Fábio. Ele fazia plantão, ou eu achava que fazia, só para dizer que tinha saído. Na maioria das vezes, ele não atendia. Uma pausa curta. Aí, eu pegava ônibus com os dois no colo até a casa da minha mãe, no Jardim Aviação. Ela ficava na porta esperando, de chinelo, de roupão, com cheiro de café passado na hora. Ela nunca reclamou, nenhuma vez. A voz amoleceu um pouco. Vai com Deus, minha filha. Era o que ela falava todo dia. E eu ia, pegava outro ônibus, chegava no hospital antes das 7, antes dos médicos, antes de todo mundo, quase. Doutora Renata fez um gesto leve com a caneta, encorajando. O hospital. Ana Clara inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo distante. Hospital tem cheiro próprio, sabe? Álcool, piso encerado, aquele plástico de cortina hospitalar. Para a maioria das pessoas, esse cheiro é de doença. Para mim sempre foi de trabalho. Era onde eu sabia o que fazer. Ela soltou um ar pelo nariz. Auxiliar de enfermagem não tem glamour. Você limpa, você vira paciente, você confere soro, você segura a mão de gente com medo, você carrega, você empurra a maca, você anota o que o médico fala sem ter tempo de terminar a frase. E você sorri. Sempre sorri, porque se você não sorri, dizem que você é grossa. Se você sorri demais, dizem que você é folgada. Então, você aprende o sorriso certo, aquele que não compromete. Doutora Renata deixou escapar um baixo, quase involuntário. O hospital é uma pirâmide, Ana Clara continuou. Médico, no topo, enfermeiro-chefe no meio, técnico, auxiliar, maqueiro, embaixo. E lá embaixo, você aprende a ser invisível. Você entra numa sala, e as pessoas continuam a conversa como se você não tivesse entrado. Você ouve coisas que não eram para você ouvir. Você vê coisas que as pessoas fazem achando que ninguém está olhando. Ela pausou. Eu era, do subsolo, e subsolo enxerga tudo. Doutora. Renata ergueu levemente o rosto do caderno. Mas na época, eu achava isso normal. Ana Clara disse, sem amargura aparente. Porque eu tinha o Fábio. E ter o Fábio, na minha cabeça, equilibrava tudo. A expressão mudou, não de dor, mas de algo mais antigo que dor. Ele me pediu em namoro naquele mesmo corredor dos fundos, 7 anos atrás. Ele era plantonista novo, eu estava no 2º ano de auxiliar. Ele me parou na saída do turno e falou, posso te convidar para um café? Com aquele jeito dele, sério, direto, como se fosse uma questão médica. Eu achei graça. Fui. Uma pontada de algo passou pelo rosto dela, rápida, difícil de nomear. O pai dele, seu Roberto, nunca gostou de mim. Deixou claro desde o começo, sem precisar falar muito. Era o jeito de apertar minha mão, frouxo, como se apertar forte fosse desperdício. Era como ele me chamava, a moça do Fábio. Nunca Ana Clara, 7 anos, e para ele eu era a moça. Mas ele tolerava, porque o Fábio queria, e o que o Fábio queria, o seu Roberto banqueava. O hospital, a especialização, o apartamento, no Jardim Bom Giovanni. Ela olhou para a janela por um segundo. E eu aprendi a ser invisível dentro da própria família também. Aprendi a não discordar na frente do sogro. Aprendi a servir o café antes de ser pedido. Aprendi que o meu lugar na mesa era ao lado do Fábio, mas que falar era outra coisa. Doutora Renata anotou alguma coisa. E enquanto eu aprendia tudo isso, Ana Clara disse devagar. O hospital ia seguindo. Gente chegava, gente saía. Há 14 meses, chegou doutora Viviane Castelo, nova chefe de pediatria. Toda a equipe foi apresentada, aquela coisa de corredor, aperto de mão, nome, cargo. Ela ficou quieta por 2 segundos. Ela entrou com um sorriso de quem já conhecia o lugar, como quem volta, sabe? Não como quem chega pela primeira vez. E eu olhei para ela e pensei, que engraçado, mas não me apeguei ao pensamento. Tinha maca para empurrar, soro para conferir, Mateus e Miguel me esperando na casa da minha mãe. A voz ficou muito calma. Na época, eu não entendi por que ela sorria assim. Demorei para entender. Doutora Renata virou uma página do caderno. O gravador continuou. Abril foi quando eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada em casa. Não com ele, ainda não. Com os meninos. Ana Clara respirou fundo pelo nariz. Mateus foi o primeiro. Ele sempre foi o que comia melhor dos dois. Banana amassada, arroz com caldo, qualquer coisa que eu botasse na frente. De repente, começou a virar o rosto, pegava a colher e jogava no chão. Eu pensava, fase né? 2 anos, criança faz isso. Mas aí Miguel começou a chorar, de madrugada. Todo dia, umas 2 da manhã. Um choro diferente. Não era o choro de fralda suja, não era fome.
Era um choro comprimido, sabe, como se ele não tivesse energia nem para isso. Ela engoliu seco. Levei os dois ao hospital. Tinha uma residente de pediatria que eu conhecia de corredor, a doutora Patrícia, jovem, atenciosa. Ela examinou os dois, pediu hemograma básico. Resultado voltou sem nada grave. Ela olhou para mim e disse: Ana, pode ser estresse ambiental. Às vezes, a criança pequena capta tensão em casa antes da gente perceber. Mudou alguma coisa na rotina deles? Eu disse que não. Ela anotou no prontuário, mandou eu observar por uma semana. Quando cheguei em casa, naquela noite, Fábio estava sentado no sofá com o celular. Nem levantou a cabeça quando entrei. Eu tinha os dois no carrinho, bolsa na mão, sapato apertando porque faz 6 meses que não troco. Não tinha sobrado dinheiro naquele mês. Botei os meninos no quarto, voltei para a sala e perguntei: Fábio, a Patrícia disse que pode ser estresse ambiental. Mudou alguma coisa aqui em casa para você? Ele virou o celular com a tela para baixo, movimento rápido, casual, mas eu notei. Não mudou nada. Por que ia mudar? Sei lá, eles não estão comendo direito. Miguel chora de madrugada. Criança chora, Ana, é da idade. Mas o Mateus, você não ia confiar mais na medicina do que no instinto. Ele se levantou, colocou o celular no bolso. Tenho plantão extra amanhã cedo. Vou dormir. E foi. Porta fechada. Fim de conversa. Ana Clara bateu a língua no céu da boca, devagar. Eu fui para a cozinha, não sei porquê, acho que é o que a gente faz quando não sabe o que fazer. Fui para a cozinha, abri a geladeira. Tinha 2 iogurtes, um resto de arroz numa vasilha de plástico, meia cebola enrolada em papel filme e um pacote de mortadela. Isso, em geladeira de família com 2 crianças de 2 anos. Eu fechei a porta devagar. Aquela borracha de vedação fez aquele barulho. Pff, e eu fiquei olhando para o metal branco. Fui pegar o caderno onde eu anoto os gastos. Eu sempre anotei, aprendi com a minha mãe. Dona Cida dizia: quem não sabe onde o dinheiro vai, não sabe quando ele some. Comparei com o extrato do cartão compartilhado pelo aplicativo do banco. As compras de supermercado tinham caído pela metade desde fevereiro. Eu não tinha percebido, porque em março o hospital atrasou os salários. Todo mundo reclamando no grupo do WhatsApp, e eu pensei que era aperto geral. Achei que Fábio estava sendo prudente, cortando gastos enquanto a situação normalizava. Fui checar o contra-cheque dele. A gente tinha um acesso compartilhado ao portal do hospital. Eu sabia a senha desde sempre, a mesma senha que ele usava para tudo, que era o aniversário dos meninos. Senha incorreta. Tentei de novo. Senha incorreta. Fiquei parada na frente da tela do celular, a luz azul no rosto, a casa toda quieta, só o ventilador do quarto dos meninos girando lá no fundo. Ele tinha trocado a senha. Liguei para ele. Uma vez, caiu na caixa. Segunda vez, caiu na caixa. Terceira vez, na terceira tentativa, ele atendeu. A voz estava plana, sem cansaço, sem irritação. Plana mesmo, como quem lê uma lista de compras. Para de me ligar no plantão, Ana. Parece que você não confia em mim. Eu abri a boca, fechei, ele já tinha desligado. Eu sentei na cadeira da cozinha, o ventilador girava, a geladeira zumbia, a luz da tela do celular apagou sozinha. E eu pensei uma coisa que nunca tinha pensado em 7 anos de casamento. Uma coisa pequena, tranquila, muito clara. Não confio. Não foi com raiva, foi pior do que raiva. Foi como reconhecer alguma coisa que já estava lá há tempo, como quando você acha um mofo atrás do armário e percebe que o cheiro que você sentia faz semanas era aquilo. Eu levantei, lavei o copo que estava na pia e fui deitar. Mas não dormi. Na noite seguinte ao pensamento do mofo, a quinta-feira, eu estava no hospital desde as 14 horas. Tinha sido um turno pesado. 2 pacientes na ala 4 precisaram de curativo trocado 2 vezes. O corredor da pediatria cheirava a álcool e frango assado de marmita esquecida. Eu estava com os pés doendo dentro do tênis desde as 19 horas. Às 22h17, eu bati o ponto. Peguei a bolsa no vestiário. Falei tchau para Edson, que estava empurrando uma maca vazia em direção à ala cirúrgica. Vai pegar o ônibus? Ele perguntou, sem parar de andar. Vou, cansada demais para esperar o Fábio hoje. Ele acenou com a cabeça, a maca rangeu. Ele sumiu dobrado no corredor. Eu desci a rampa, empurrei o portal de saída e parei. O celular. Tinha deixado carregando na copa. Voltei. A copa fica no fundo do hospital, do lado do corredor de serviço. De dia, tem gente lá o tempo todo. Copeiro, auxiliar de limpeza, alguém aquecendo marmita. De noite, é vazio. Uma lâmpada fluorescente no teto da copa, outra piscando no corredor comprido que vai até a saída dos fundos, cheiro de desinfetante de pinho e de borracha molhada.
Eu entrei na copa sem acender a luz. Não precisava, a da copa já estava acesa. Peguei o cabo, o celular estava em cima da pia. Coloquei na bolsa. Foi quando eu ouvi. Não era um barulho alto, era uma voz. Uma voz de homem, baixa, próxima demais para ser conversa de corredor, e um riso de mulher, curto, íntimo, do tipo que não é para mais ninguém ouvir. Eu parei. Não sei porquê. Podia ter ido embora. Devia ter ido embora. Mas alguma coisa no tom daquela voz, me prendeu no lugar antes que meu cérebro tivesse terminado de pensar. Eu dei 2 passos devagar até a borda da porta da copa. Fiquei encostada na parede. Olhei para o corredor dos fundos. A lâmpada piscava devagar. Acende, apaga, acende. Na parede da esquerda, embaixo do quadro de avisos que ninguém mais lê, estava Fábio. Jaleco aberto, gravata afrouxada, a cabeça inclinada para baixo, o rosto próximo da orelha de uma mulher. Doutora Viviane Castelo, jaleco branco imaculado, cabelo preso. A mão dela estava aberta no peito dele, não agarrando, só pousada, como quem conhece de memória aquele lugar. Ele sussurrou alguma coisa. Ela inclinou a cabeça para o lado e riu de novo, aquele mesmo riso baixo, de posse. Eu não respirei. Meu coração estava batendo, mas era um batimento diferente, não acelerado, pesado, como quando você ouve um estrondo longe e seu corpo reconhece que alguma coisa desabou, mesmo antes de você entender o que era. Fábio levantou a mão e afastou um fio de cabelo do rosto dela. Com o polegar, devagar. E eu pensei, ele nunca foi assim comigo. Não sei quanto tempo fiquei ali. A lâmpada piscou 3, 4 vezes. Eles não me viram. Eu era o que sempre fui naquele hospital, a auxiliar que ninguém olha no corredor. Saí da copa, fui pelo corredor principal. Não corri. Cada passo era medido, como se o chão pudesse afundar se eu pisasse errado. As solas do tênis chiavam levinho no linóleo encerado. Empurrei o portal. O ar de maio bateu no rosto, frio seco, daquele que resseque o lábio. Eu atravessei a calçada e sentei no ponto de ônibus. Tem um letreiro de farmácia do outro lado da rua que fica aceso a noite toda. Verde e branco, piscando no mesmo ritmo da lâmpada lá dentro, uma coincidência idiota que meu cérebro registrou e não soube onde guardar. Fiquei olhando para ele por 40 minutos. Às vezes, passava um carro. Às vezes, uma moto. Uma vez, um cachorro atravessou a rua devagar, como se tivesse a noite toda. Não chorei, não porque fosse forte, era porque ainda não tinha chegado nisso. Era cedo demais. A dor ainda estava na fase em que parece surpresa. Quando o ônibus apareceu lá no fundo da Avenida Washington Luiz, com aquela luz amarelada no para-brisa, eu levantei e peguei a bolsa. E foi nesse exato segundo, antes de botar o pé no degrau, que o pensamento veio. Quantos plantões que não existiram, eu deixei passar. Cheguei em casa às 11h40. A Rua das Acácias estava quieta, só o barulho do ventilador da vizinha passando pela janela aberta. Coloquei a chave na fechadura com cuidado. Os gêmeos dormiam desde as 8. A babá tinha deixado um bilhete na geladeira, dizendo que o Miguel tinha comido pouco de novo. Fui até o quarto deles primeiro, antes de tirar o tênis, antes de colocar a bolsa. Precisava ver se estavam lá. Estavam. Os dois encolhidos, cada um na sua caminha, o Mateus de barriga para baixo, como sempre, o Miguel de lado, com a mão aberta perto do rosto. Fiquei na porta por um tempo, só olhando. Depois, fui para a cozinha. Peguei um copo, abri a torneira, enchi, e quando fui levar à boca, a mão tremeu tanto que o copo escorregou e foi direto no chão. Estilhaçou num barulho seco que pareceu enorme dentro daquele silêncio. Eu fiquei parada olhando para aqueles cacos espalhados no piso bege, vidro miúdo, água formando um espelho torto entre os pedaços. Devia ter pego o rodo, devia ter varrido, mas não conseguia me mexer. Fiquei ali em pé, olhando para aquilo, sem nenhum pensamento claro, só aquela sensação de que alguma coisa dentro de mim tinha estilhaçado junto. Depois de um tempo, não sei quanto, eu me abaixei devagar e sentei no chão, do lado dos cacos, não em cima, encolhi os joelhos no peito. Peguei o celular, abri os contatos. O nome da minha mãe apareceu primeiro porque começa com C de Cida. Fiquei com o dedo em cima do nome dela por uns 30 segundos. Minha mãe ia atender, minha mãe ia perguntar o que foi, e aí eu ia ter que falar. E se eu falasse, ia virar real de um jeito que eu não estava pronta. Desliguei antes de completar. Fiquei olhando para o teto da cozinha. Tinha uma mancha de umidade perto da janela, que o Fábio prometeu consertar em março. Ainda estava lá. Levantei, passei por cima dos cacos com cuidado, e fui para o quarto dos meninos. Sentei no chão, entre as duas caminhas.
O tapete emborrachado estava frio, cheirava a talco e a esse cheiro de criança dormindo que não tem nome, mas que você reconhece. Fiquei ouvindo a respiração dos dois. O Mateus respirava mais fundo, mais pesado. O Miguel era mais suave, quase imperceptível. Comecei a contar as respirações. Era o único jeito de não pensar. 1, 2, 3. Aí o Miguel virou no sono, jogou o braço para cima, franziu o rosto um segundo como se fosse reclamar de alguma coisa, e murmurou: "Mamãe." Dormindo, completamente dormindo, nem sabe que falou. Eu encostei a testa na grade fria da caminha dele, e chorei. Chorei de um jeito que eu nunca tinha chorado antes, com a boca fechada, sufocando tudo, porque não podia fazer barulho. O choro que dói mais é esse, o que fica preso. Você sente ele subindo pela garganta e tem que segurar. E aí, ele volta e aperta o peito por dentro. Fiquei assim, não sei quanto tempo, com a testa na grade, as mãos apertadas no tapete, chorando em silêncio, do lado dos meus filhos que dormiam. Esse foi o único momento. O único que eu me dei. Quando parou, e parou, porque essas coisas param, o corpo cansa. Eu limpei o rosto com a manga da blusa de uniforme, ainda estava de uniforme, azul marinho, com o logo do hospital no bolso. Me levantei, voltei para a cozinha. Varri os cacos do copo. Joguei no lixo. Peguei outro copo. Bebi a água. Aí sentei na cadeira da mesa e abri o celular. Tinha um aplicativo que todos os funcionários do hospital usavam, o sistema de escala online. Você entra com seu crachá, sua senha e vê os plantões cadastrados de qualquer membro da equipe. Era para coordenação poder organizar as trocas. Eu tinha acesso. Todo auxiliar tinha acesso. Nunca tinha entrado para checar o Fábio. Por que entraria? Eu confiava nele. Entrei naquela noite. Coloquei o nome dele no campo de busca. Fábio Henrique Drummond, médico plantonista, Clínica Geral. A lista apareceu. Eu fui abrindo mês por mês, começando pelos últimos 10 meses, desde que a Viviane tinha chegado ao hospital. Aí peguei o caderninho que fica na gaveta da cozinha, o que a gente usa para lista de mercado, e fui anotando data declarada, data registrada no sistema. Fui comparando um por um. A mão parou quando cheguei no 13º. 13º plantão que ele disse que tinha feito e que não estava em lugar nenhum no sistema. Continuei. 14º, 15º. Quando cheguei no final, eu tinha anotado 23 datas, 23 vezes, nos últimos 10 meses em que o Fábio saiu dessa casa dizendo que ia trabalhar, e não estava em nenhum registro do hospital. 23 noites. Eu olhei para o número escrito no caderninho de lista de mercado, do lado de uma anotação velha, que dizia leite, fraldas, banana. E pensei, ele não estava no hospital, mas estava em algum lugar. Eu passei o fim de semana fingindo que estava bem. Fiz arroz, dei banho nos meninos, dobrei roupa. O Fábio ficou em casa no sábado e eu servi o café da manhã sem tremer. Coloquei a xícara na frente dele, disse, tá quente, e ele nem levantou os olhos do celular. Naquele momento eu entendi uma coisa. Ele não prestava atenção em mim porque nunca precisou. Eu era mobília. Eu era a mulher que aparecia com a xícara certa, na hora certa e desaparecia depois. E se eu era mobília, e eu podia ficar em qualquer canto sem que ninguém me notasse? Foi aí que eu comecei a pensar diferente. Segunda-feira, voltei pro hospital com um caderninho novo, daqueles de anotação clínica, capa preta, quadriculado por dentro. Todo auxiliar usa um desses. Ninguém olha 2 vezes para um caderninho na mão de auxiliar de enfermagem. Escrevi na primeira página, controle de sinais, ala B, parecia anotação de turno. Mas o que eu ia registrar era outra coisa. Comecei a observar os horários, não de qualquer um, só de 2. Fábio e a Viviane. Terça-feira, 11h40 da manhã. Viviane saiu da reunião de pediatria e foi até o corredor dos fundos. Fábio chegou 2 minutos depois. Ficaram lá uns 8 minutos. Ela ria desse jeito, uma risada curta, contida, como quem não quer ser ouvido mas não consegue se segurar. Eu estava no corredor lateral, a menos de 3 metros, verificando a prancha de um paciente. Eles não me viram, óbvio que não me viram. Quinta-feira da mesma semana, Viviane trabalhou até tarde. Eu ouvi ela falar isso para a secretária da pediatria quando passava pelo balcão. Pode deixar, eu fecho o setor. Fábio tinha plantão noturno. Foi o que ele me mandou no WhatsApp às 18 horas. Plantão hoje, não sei que horas volto. Registrei os 2 horários no caderninho. Na semana seguinte, terça de novo, quinta de novo.
O padrão era limpo, regular. 2 vezes por semana, os dois saíam com diferença de 15 minutos entre um e outro. 15 minutos, tempo suficiente para ninguém conectar os dois no estacionamento. Eu comecei a cronometrar no relógio do celular. Tinha uma colega minha, a Patrícia da lavanderia, que sempre falou que eu era metódica demais. Ana, você anota até o número de lençol que entra na máquina. Eu ria, mas ela tinha razão, eu sempre fui assim, organizada, silenciosa, registrando tudo. O Fábio nunca valorizou isso. Para ele, era frescura de mulher sem o que fazer, mas naquelas 2 semanas, aquela frescura virou ferramenta. Numa tarde de quarta-feira, eu estava na copa buscando água quando Edson Quaresma entrou com uma maca vazia, rodas rangendo no piso de borracha. Ana, tá bem? Ele perguntou, porque eu devia estar com uma cara estranha. Tô sim, eu respondi. Só cansada. Você tá aqui até mais tarde hoje? Mais um pouco, preciso fechar umas anotações. Ele fez que sim com a cabeça e saiu empurrando a maca. O Edson nunca fez mais pergunta do que o necessário. Era uma das coisas boas nele. Naquela noite, em casa, enquanto o Mateus e o Miguel dormiam um do lado do outro no berço, eles ainda dividiam berço porque o segundo que a gente tinha comprado tinha quebrado e o Fábio nunca tinha mandado consertar. Eu abri o caderninho e contei as ocorrências da segunda semana. 4 registros em 5 dias úteis, terça e quinta confirmados, mais 2 saídas avulsas que eu tinha anotado por instinto. Eu passei o dedo nas anotações. A letra estava firme. Eu mesma me surpreendi com isso, a letra firme, o traço direto. Então veio a sexta-feira da segunda semana. Eram 19h30. Meu turno tinha acabado às 18, mas eu tinha ficado arrumando o armário da ala, um serviço que ninguém queria fazer e que virou o meu pretexto perfeito para ficar no hospital, sem chamar atenção. Vi a Viviane sair pela porta lateral com a bolsa no ombro e o jaleco dobrado no braço, passo firme, sem olhar para os lados. Eu esperei 30 segundos. Depois, fui atrás. O estacionamento do hospital tem iluminação ruim no fundo, umas 3 lâmpadas que o pessoal da manutenção nunca termina de trocar. Eu conhecia esse canto, já tinha atravessado ele centenas de vezes no escuro. A Viviane foi andando até o fundo do estacionamento, quase na divisa com o muro de alvenaria. E ali estava um carro que eu nunca tinha visto. Um Civic prata. Conservado, vidro fumê. A porta do motorista abriu por dentro antes mesmo de ela chegar. Era o Fábio. Ele estava lá, recostado no banco, sorrindo daquele jeito que eu reconhecia, o sorriso de quando ele queria agradar alguém que ele achava importante. A Viviane entrou no carro, a porta fechou. O vidro já estava fechado. Eu estava a uns 12 metros de distância, na sombra ao lado de um poste apagado. Tirei o celular do bolso do uniforme. Fotografei a placa. 3 fotos, diferentes ângulos. A última pegou o reflexo da luz de outro carro passando na rua, e dava para ver, com nitidez, os dois dentro do Civic. Coloquei o celular de volta no bolso. O carro não tinha saído ainda. Ficou parado ali por alguns segundos enquanto eu respirava devagar, parada na sombra, e então me veio um pensamento que eu não esperava. Esse carro estava no nome de quem? Eu fiquei parada na calçada por mais alguns minutos depois que o Civic foi embora. Não era tarde. Eram umas 22 horas, mas a rua estava vazia e o vento tinha trazido um cheiro de asfalto molhado. Tinha chovido cedo, eu nem tinha percebido. Voltei para casa a pé, fiz a caminhada inteira pensando no carro, na placa, no nome. Pesquisar placa de carro sem acesso policial é difícil. Eu sabia disso, mas tinha outra coisa que eu não sabia ainda, e que viria a ser, talvez, a prova mais importante de todas. Ela não viria de mim, veio do Edson. Edson Quaresma, 29 anos. Maqueiro há 4 anos no hospital regional. Alto, ombros largos, aquele sorriso de quem acabou de fazer uma piada que ninguém mais achou graça, mas ele achou. Edson era o tipo de pessoa que tornava o plantão mais suportável. Ele empurrava a maca com fone de ouvido num ouvido só, cantarolava funk baixinho e tinha um hábito que todo mundo achava irritante: deixava o celular dele filmando em modo paisagem enquanto trabalhava. Ele colocava o celular no bolso externo da camisa, câmera para fora, e filmava o corredor inteiro sem querer. Dizia que fazia isso porque às vezes acontecia coisa engraçada e ninguém acreditava depois. A maioria dos vídeos era bandeja caindo, gato do porteiro passando no lugar errado, alguém escorregando na cera do piso. Besteira. É o que ele chamava, minha coleção de besteiras do hospital.
Numa tarde de terça-feira, acho que era o 11º dia depois da quinta-feira do corredor, eu estava na copa fazendo café quando o Edson entrou com o celular na mão, rindo sozinho. Ana Clara, olha isso aqui, olha que cena. Eu me virei. Ele estava com a tela voltada para mim, segurando o celular com as duas mãos como se fosse uma relíquia. Que foi? Oi, eu perguntei. Filmei sem querer hoje de manhã. Olha a bandeja. Ele deu play. O vídeo era tremido. Câmera no bolso da camisa, corredor dos fundos, aquele corredor comprido perto da saída de emergência com as paredes amarelas descascando no canto e a luz de emergência piscando de leve no fundo. No meio do vídeo, um auxiliar de limpeza tropeça no cabo do carrinho e derruba uma bandeja inteira de instrumentos esterilizados no chão. O barulho é imenso. O Edson ri antes de apertar pause. Vai ter que reesterilizar tudo, coitado do Sérgio. Eu fingi um sorriso, mas minha atenção tinha prendido em outra coisa. Lá no fundo do vídeo, antes da bandeja cair, desfocado, tremido, mas ali. 2 jalequinhos brancos. 2 perfis. Perto da saída de emergência. Eu respirei fundo e fingi estar olhando a bandeja ainda. Que cena, eu disse. Edson, manda esse vídeo pra mim. Esse Sérgio vai ouvir piada até aposentar. Quero mostrar pra minha mãe, ela adora esse tipo de coisa. Ele não pensou 2 vezes. Pegou o celular, abriu o WhatsApp, mandou. Pronto. Coleção da Ana Clara agora também. Ele saiu cantarolando. Eu fiquei na copa com o celular na mão, o café fervendo atrás de mim, aquele cheiro forte de café coado enchendo o ambiente. Esperei ele sair. Fui ao banheiro. Trancei a porta. Abri o vídeo. Dei zoom, no fundo. A imagem ficou granulada, borrada, mas ainda dava para ver. Fábio e Viviane. Ele estava com a cabeça inclinada. Ela estava de costas para a câmera, mas o jaleco dela era inconfundível. Aquele jaleco com o bordado da chefia de pediatria no bolso esquerdo, com as letras azul marinho. Eles estavam se beijando. Não era abraço de colega, não era aperto de mão, era beijo, demorado, ele com a mão na cintura dela, ela com a mão no ombro dele. Eu assisti 3 vezes. Na terceira vez, fiz um zoom diferente. Não no rosto, no bolso do jaleco dela. Tinha alguma coisa saindo do bolso direito, um cartão, retangular, cor escura, com uma listra dourada na lateral. Eu congelei a imagem. Aquele cartão. Eu conhecia aquele modelo. Tinha visto igual na semana passada, quando passei na frente do condomínio solar das Acácias, no Jardim América, e vi a placa de lançamento na fachada. Aquele condomínio novo que tinha umas torres de apartamentos para locação, com aqueles cartões de controle de acesso distribuídos na portaria. E mesmo modelo, a mesma listra dourada. Segurei o celular com as 2 mãos e encostei as costas na parede fria do banheiro. Eu já sabia o endereço, já tinha passado por lá. Agora eu tinha a confirmação visual de que ela não era apenas a amante. Ela morava em algum lugar específico, um lugar que alguém estava pagando. E eu já tinha uma suspeita muito clara sobre quem. Na sexta-feira à noite, depois de colocar os meninos na cama, fiquei olhando para o teto do quarto pensando no cartão de acesso, na listra dourada, no condomínio do Jardim América. No sábado de manhã, levantei cedo, vesti Mateus e Miguel com as roupinhas de passear, montei o carrinho duplo, coloquei a bolsa no gancho e saí de casa como se fosse só mais um fim de semana qualquer. O sol de junho batia de lado nas árvores da Rua das Acácias e os meninos iam com os braços abertos, felizes, sem entender nada. Eu sabia exatamente para onde estava indo. O condomínio ficava a uns 20 minutos a pé. Chamava Jardim América Residencial. Uma torre nova, fachada de pastilha bege, jardim pequeno na entrada, uma guarita com portão de ferro verde. Cheirava de grama recém-cortada. Uma placa na grade ainda dizia, últimas unidades disponíveis. Fui chegando devagar, empurrando o carrinho, como se estivesse passeando sem destino. O porteiro era um rapaz novo, magro, com crachá azul pendurado no pescoço. Abriu um sorriso quando eu me aproximei com o carrinho. Bom dia, moça. Bom dia. Olha, me desculpa incomodar. Eu tava passando aqui do lado e vi a placa. Ainda tem apartamento para alugar? Ele se animou. Tem sim, a gente tem 2 unidades disponíveis ainda. A senhora quer que eu chame o síndico para te passar os valores? Ah, não precisa agora não, é que meu marido é médico, trabalha ali no hospital regional e a gente tá procurando um lugar mais pertinho do trabalho para ele. Você sabe como é, plantão de madrugada, fica longe de casa. O porteiro acenou com a cabeça, como se entendesse o mundo inteiro naquele gesto. Ah, sim, sim. Que coincidência. Tem uma doutora que mora aqui, também lá do hospital. Meu estômago apertou, mas meu rosto não fez nada. Que legal, ela gosta do condomínio?
Ah, gosta muito. Bem tranquilo aqui, sabe? Silencioso, seguro. Ela chegou faz uns meses e nunca teve reclamação nenhuma. Sorri como alguém que acabou de ganhar uma informação sem importância. Que bom. Sabe, ia até querer mandar umas flores para ela, de boas-vindas, de parte dos colegas lá do hospital. A gente às vezes esquece de dar atenção para quem chegou novo. Você sabe o número do apartamento dela? Para eu mandar o buquê certinho? Ele pensou 2 segundos. Depois abriu o caderno de protocolo na mesa da guarita, passou o dedo pela lista e falou com toda a inocência do mundo. É o apartamento 212, segundo andar. Obrigada, moço, você é muito atencioso. Peguei o carrinho, soltei um sorriso e fui embora pela calçada como se estivesse pensando no buquê. Só comecei a respirar de verdade quando virei a esquina. Empurrei o carrinho, em silêncio, o caminho todo de volta. Mateus tinha pegado no sono. Miguel brincava com a tira do sapato dele, mordiscando a ponta. O sol esquentava minha nuca. Eu contava os passos. Apartamento 212, segundo andar, Jardim América, residencial. Asterisco. Em casa, botei os meninos no tapete da sala com os brinquedos, peguei o notebook que ficava em cima da escrivaninha do corredor e abri o navegador. Levei menos de 40 minutos. O site do Cartório de Registro de Imóveis do município de Presidente Prudente tinha consulta pública por CNPJ, CPF para contratos de locação registrados. Eu sabia disso porque uma colega minha de trabalho tinha usado uma vez para comprovar endereço de fiança. Digitei o CNPJ do Jardim América Residencial que eu tinha anotado no celular da placa da portaria. Depois, digitei o nome completo dela, Viviane Castelo. O sistema demorou uns 10 segundos. A tela girou e o contrato apareceu. Data de início do contrato: 8 de agosto do ano anterior, 10 meses atrás. Fiquei olhando para a data por um tempo que não sei dizer quanto foi. 10 meses, o mesmo período em que o limite do cartão do mercado tinha caído pela primeira vez. O mesmo mês em que Fábio tinha começado a chegar mais tarde nos sábados, dizendo que o plantão tinha estendido. O mesmo mês em que eu tinha comprado arroz mais barato e achado que era só uma fase difícil de dinheiro. Não era uma fase, era um endereço. Era uma data, era um contrato. Fechei o notebook devagar. Miguel tinha largado o sapato e estava me olhando com aqueles olhos grandes, redondos, iguais aos do pai. Eu precisava saber mais uma coisa: quem tinha assinado o contrato como responsável financeiro pela locação. E esse campo, no documento registrado, estava protegido por sigilo de terceiros. Mas eu já sabia de um lugar onde podia encontrar essa resposta. Mateus acordou às 2 da tarde, com o lábio superior inchado e os olhos vermelhos. Eu pensei em alergia. Tinha dado banana de manhã e o pedaço tinha ficado pequeno demais. Esperei 20 minutos, passei gelo envolto numa fralda. O inchaço foi crescendo. Vai ficar bem, eu disse para ele, mais para mim do que para ele. Ele ficou me olhando com aquela carinha confusa, a boca aberta, a respiração um pouco diferente. Peguei a bolsa, peguei os dois. Miguel veio dormindo no carrinho, Mateus no colo. O pronto-socorro mais perto ficava a 3 quadras. Fui a pé porque o carro estava com Fábio. Quando cheguei no balcão, a recepcionista pediu o cartão do plano. Eu entreguei, ela passou de novo. Virou a maquininha para mim com a tela vermelha. Cartão sem cobertura ativa, senhora. Olhei para a tela, pisquei. Passa de novo, por favor. Já passei 3 vezes. O sistema está retornando cancelamento. Mateus estava apoiado no meu ombro, quente, pesado demais para um menino de 2 anos com alergia. Tá bom, eu disse. Particular mesmo. Paguei a consulta. R$ 120 que eu tinha separado num envelope dentro da gaveta da cozinha. O dinheiro do material escolar do ano que vem, eu já estava guardando. Era assim que eu funcionava, sempre na frente do problema, sempre preparando o próximo passo. Enquanto o médico examinava Mateus, alergia alimentar leve, deu antialérgico e liberou em 40 minutos. Eu fiquei sentada numa cadeira de plástico azul e liguei para a operadora do plano. A música de espera era um forró instrumental que tocou por 8 minutos. Saúde Prudente, boa tarde, meu nome é Fernanda, como posso ajudar? Boa tarde, Fernanda. Preciso entender a situação do plano dos meus filhos. Os beneficiários são Mateus Drummond e Miguel Drummond, titularidade de Fábio Drummond. Ouvi o barulho de teclado. Encontrei aqui, senhora. Os 2 beneficiários foram excluídos do contrato há 2 meses, por solicitação do titular. A cadeira de plástico chiou quando eu me movi. Solicitação feita como? Por telefone, pela central de atendimento. Foi registrado no sistema com protocolo e tudo. Eu quero esse protocolo. Posso anotar o número para a senhora agora? Quero mais que o número.
Eu quero a gravação da ligação. Tenho esse direito pelo Código de Defesa do Consumidor. Silêncio de 2 segundos. Tem sim, senhora. Mas o processo de solicitação de gravação leva em média 5 dias úteis. Eu olhei para Mateus, que estava sentado na maca examinando a pulseirinha de identificação do hospital com os olhos ainda um pouco vermelhos. Pode demorar 10, eu falei. Eu tenho tempo. Anotei o protocolo da gravação num pedaço de papel que pedi emprestado na recepção. A caneta era vermelha. Dobrei o papel em 4 e coloquei dentro da carteira, atrás do meu próprio cartão do plano, que ainda estava ativo porque estava na minha titularidade, separada. Fábio tinha cancelado os filhos. Tinha deixado os meus filhos sem plano e não tinha me contado. E eu tinha comprado arroz mais barato, achando que era uma fase. Voltei para casa com Mateus no colo e Miguel no carrinho. O sol batia de lado, aquele laranja pesado de fim de tarde do interior, e a calçada estava torta por causa das raízes de uma figueira velha que morava ali antes de qualquer um de nós. Quando cheguei, esquentei sopa, dei banho nos dois, coloquei para dormir. Miguel dormiu primeiro, abraçado no elefante de pelúcia cor de cinza que Dona Cida tinha dado no aniversário. Mateus ficou um pouco mais, resistindo, mas a medicação pesou e ele foi. Eu sentei na beira da cama deles no escuro. O ventilador do quarto batia num ritmo irregular, um clique a cada 3 voltas, sempre no mesmo ponto. Eu tinha esquecido de arrumar isso faz semanas. Às 23 horas, ouvi a chave na fechadura. Fábio entrou devagar, com aquele cuidado de quem sabe que as crianças estão dormindo. Ou de quem aprendeu a entrar em casa, como se fosse um hóspede. Ele foi direto ao quarto dos meninos, ficou parado na porta, me viu sentada ali e entrou na ponta do pé. Abaixou, beijou a testa de Mateus, beijou a de Miguel. Se levantou com aquele sorriso, o sorriso que ele usava nas confraternizações do hospital, nas consultas com família de paciente difícil, nas fotos de formatura dele que seu Roberto tinha emoldurado e pendurado na fazenda. Você está bem? Ele perguntou, a voz baixa, os olhos me varrendo de cima a baixo com aquela preocupação cuidadosamente encenada. Parece cansada. Eu o olhei. Pensei no envelope vazio na gaveta da cozinha, no número de protocolo dobrado na minha carteira, na gravação que estava sendo processada num servidor, em algum lugar, com a voz dele pedindo para tirar os filhos do plano. Estou ótima, eu disse, e sorri de volta. Fábio saiu do quarto sem esperar resposta. Eu ouvi o som do chuveiro lá no fundo, o barulho de sempre, como se tudo estivesse normal. Fiquei parada na beira da cama, a luz da abajur amarelava tudo. E eu fiquei pensando numa coisa que ele tinha dito uma vez, num jantar lá na fazenda, quando seu Roberto abriu uma garrafa de vinho que tinha mais de 20 anos guardada. Fábio tinha erguido a taça e dito, com aquele sorriso de quem sabe o preço de tudo: sem o senhor, pai, eu não teria chegado a lugar nenhum. Seu Roberto tinha batido a mão na mesa, feliz. E não se esqueça disso, filho. Eu achei que era afeto, agora eu sabia que era contrato. Foi numa tarde de terça-feira, entre um plantão e outro, que eu entrei no site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eu tinha visto uma vez, num treinamento antigo da coordenação, que os hospitais regionais, financiados por verba estadual, precisavam publicar os contratos de prestação de serviço médico. Transparência pública, chamavam, ninguém prestava atenção nisso, eu nunca tinha prestado. Abri a tela no celular, dentro do armário de materiais, com a porta quase fechada. Cheirava álcool e a borracha de luva, aquele cheiro apertado que a gente aprende a ignorar, mas que nunca vai embora, de verdade. Procurei o Hospital Regional de Presidente Prudente, encontrei os contratos vigentes. E scrollei até achar o de prestação de serviços médicos de plantão. Abri o documento. Era longo, eram muitas páginas de linguagem que parecia escrita para ninguém entender. Mas eu li, levei o tempo que levei. Li 2 vezes, e no artigo 17, parágrafo 2º, encontrei o que eu precisava. Tinha uma cláusula. Dizia, com todas as letras, que o profissional contratado poderia ter o vínculo rescindido em caso de conduta que, e eu decorei essas palavras, comprometa a imagem ou a reputação da instituição perante a comunidade, os pacientes ou os órgãos reguladores. Era padrão, estava lá para qualquer um ver, só que ninguém olhava. Eu fui até a impressora da enfermagem, a mesma que a gente usava para imprimir prescrições, e imprimi aquelas 2 páginas. Coloquei dentro da minha bolsa, dobradas no meio, junto com o número de protocolo e o extrato bancário que eu ainda carregava comigo desde o dia 7. Naquela noite, liguei para Dona Cida. Ela atendeu no 2º toque, como sempre, a voz com aquela pressa de mãe que acha que ligação tarde da noite é sempre coisa ruim. Aconteceu alguma coisa com os meninos? Não, mãe, tá tudo bem. Eles dormiram cedo hoje.
Você tá com a voz diferente. Eu tô cansada. Ela ficou um segundo em silêncio. Depois disse: Ana Clara, você me conta quando tiver pronta, mas eu preciso que você saiba que eu tô aqui. Engoli em seco. Eu sei, mãe. Tô aqui, ela repetiu. Só isso. Às vezes, não precisa de mais nada. Foi no dia seguinte que eu fiz a pesquisa sobre Viviane Castelo. Eu sabia o nome completo dela, sabia o CRM. A gente tinha trabalhado no mesmo andar por meses, eu tinha visto a plaquinha na porta dela centenas de vezes. Doutora Viviane Castelo, CRM, SP, chefe de pediatria. Comecei pelo básico. Currículo Lattes, publicações, formação, residência em São Paulo, especialização em Campinas, depois o Hospital das Clínicas de Campinas por 3 anos. E depois nada. Um vazio de quase 1 ano no currículo, antes de aparecer aqui em Presidente Prudente. Fui falar com a Graça, uma auxiliar mais velha que trabalhava na recepção do pronto-socorro e que conhecia meio mundo da saúde pública do interior do estado. A gente conversava às vezes na copa, quando o movimento baixava. Graça, você conhece alguém que trabalhou no Hospital das Clínicas de Campinas? No setor de pediatria, ela pensou um momento, mexendo o café com a colher. Conheço uma menina que fez estágio lá. A Paulinha. Por quê? Curiosidade mesmo. Quero entender como funciona o processo de chefia lá. Graça me olhou de lado, mas não perguntou mais nada. 2 dias depois, ela me mandou mensagem com o contato da Paulinha. Eu escrevi para Paulinha uma mensagem simples. Me apresentei como auxiliar de enfermagem, disse que estava pesquisando sobre gestão hospitalar. Ela respondeu rápido e num certo momento, quase de passagem, ela escreveu assim: o setor de pediatria deles ficou um tempão sem chefe depois daquela reorganização administrativa. Foi uma confusão grande, saiu gente por causa de uma situação assim, delicada. Você entende? Eu escrevi. Entendo. Tinha alguém envolvida com o superior? Ela demorou um pouco. Depois, era o contrário. A médica era a que tinha o cargo menor, mas o casado era o chefe dela. Quando a mulher dele descobriu, o estrago foi grande. Ela saiu voluntariamente. Ficou assim, entre aspas. Entende? Fechei o celular devagar. Viviane não tinha chegado aqui por acaso. Ela tinha saído de Campinas porque essa história já tinha acontecido uma vez antes. E ela tinha feito de novo. Só que desta vez, quem estava do outro lado não era uma esposa que não sabia de nada. Era eu. Eu fiz uma lista, não no papel, na cabeça. Cada coisa que eu tinha, cada coisa que ainda precisava, e o que ia fazer com tudo isso. O vídeo do Edson foi o primeiro item da lista. Ele não sabia que eu tinha salvo. Ele tinha me mandado aquilo achando que eu ia chorar, talvez pedir conselho, talvez não fazer nada, mas eu tinha transferido para o pendrive, naquela mesma noite. 32 segundos. Fábio e Viviane no corredor dos fundos, a mão dela no peito dele, a boca dele perto do ouvido dela. 32 segundos que valiam mais do que 7 anos de casamento. No segundo dia, eu fui de carro até o Jardim América, sozinha. Os gêmeos estavam com a minha mãe. Doutora Renata me perguntou: Você sabia o endereço? Eu tinha o bairro. O resto eu encontrei. O apartamento ficava num prédio cor de areia, com grade preta na frente. Tinha um jardim pequeno na entrada, um vaso de samambaias que alguém regava com carinho. Eu fotografei a placa do prédio, o número do apartamento na lista de interfones e a placa do carro dela no estacionamento. Fiz tudo em menos de 5 minutos. Parecia que eu estava comprando pão. No 5º dia, eu liguei para a administradora do condomínio. Boa tarde, sou da equipe do Dr. Drummond. Preciso confirmar o endereço de locação para fins de declaração de imposto de renda. A moça do outro lado disse: Claro. Um momento, e me deu tudo. Nome do locatário, data de início do contrato, valor mensal, 8 meses de aluguel, 8 meses pagos pela conta conjunta, que eu mal usava. Doutora Renata ficou quieta quando eu contei essa parte. Eu continuei. No 7º dia, eu entrei no portal do plano de saúde. Tinha a senha porque eu sempre fui eu quem pagava as contas da casa. E lá estava, protocolo de cancelamento dos dependentes, datado de 4 meses atrás. Fábio tinha tirado os meninos do plano, sem me dizer nada, sem me pedir nada, como se eles fossem uma despesa que ele tinha decidido cortar. Mateus e Miguel, com 2 anos, sem plano de saúde. Eu imprimi o protocolo, dobra em 4, e guardei dentro do sutiã, até chegar em casa. No 10º dia, chegou a gravação. Eu tinha ligado para a operadora do celular dele, pedindo o extrato detalhado da conta. Expliquei que era titular da linha como dependente financeiro, que precisava para a declaração.
A atendente me mandou um arquivo de áudio com a confirmação dos dados e um documento com o histórico de ligações, 243 chamadas para o mesmo número em 3 meses. Eu não precisei ouvir nenhuma delas, o número já bastava, tudo foi para o pendrive. O pendrive foi para dentro de uma lata de leite em pó vazia. A lata ficou no fundo do armário da cozinha, atrás dos potes de tempero que ele nunca tocava. Por que lá? A doutora Renata perguntou. Eu dei uma risada pequena. Porque Fábio nunca entrou num armário de cozinha na vida. Ele não sabe abrir uma geladeira com as 2 mãos. Ela anotou alguma coisa. Nos dias que se seguiram, eu peguei as escalas do hospital. Eu tinha acesso porque ajudava a organizar a escala da enfermagem vez ou outra. Comparei as datas em que ele disse que estava de plantão com as datas registradas no sistema. 11 discrepâncias em 2 meses. 11 noites que ele disse que estava no hospital e não estava. E no 15º dia, eu liguei para o Conselho Regional de Medicina de Campinas. Falei que era assistente de recursos humanos de um hospital do interior e que precisava verificar o histórico profissional de uma candidata. Dei o nome de Viviane. A moça do outro lado foi educada, disse que não podia passar informações detalhadas, mas confirmou que havia um processo administrativo encerrado 2 anos antes. Processo por conduta inadequada em ambiente de trabalho, ela disse, com aquela voz de quem está lendo de um formulário. Eu agradeci, desliguei e fechei mais um arquivo. No 17º dia, uma quinta-feira à noite, Fábio chegou em casa mais cedo do que o normal, cheiro de menta e de carro com ar-condicionado. Sentou na cadeira da cozinha enquanto eu terminava de dar jantar para os meninos. Ana. Semana que vem é o jantar de confraternização do hospital. Sexta-feira. Ah, é? Vou ter que ir. Sabe como é? Questão de imagem. Ele mexeu no celular, sem me olhar. Você não precisa ir. Vai estar cansada com os meninos. Eu coloquei a colher na pia. Me virei, devagar. Não. Eu quero ir. A minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Já está na hora de eu aparecer mais. Ele ergueu os olhos do celular por meio segundo. Depois, voltou para a tela. Como quiser. Naquela quinta-feira, eu fiz o que precisava fazer. Peguei os meninos depois do almoço, coloquei as mochilinhas nas costas e peguei o ônibus até o Jardim Aviação. Mateus dormiu no meu colo durante o trajeto inteiro. Miguel ficou olhando pela janela, apontando para os cachorros na calçada, repetindo au 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 au, sem parar. Dona Cida abriu a porta antes de eu bater. Ela sempre faz isso. Acho que me sente chegando. Que bom, minha filha. Os meninos vieram. Ela pegou Miguel no colo, que agarrou o cabelo dela com força. Ai, meu Deus, esse menino. A casa cheirava a tempero de feijão. Tinha um pano de prato pendurado no forno, azul desbotado, o mesmo que ela usa há anos. Sento naquela cozinha desde os 5 anos de idade. Esperei os meninos irem para a sala brincar com os brinquedos que minha mãe guarda numa caixinha de sapato embaixo do sofá. Depois fechei a porta de vai-vem que separa a cozinha da sala. Minha mãe me olhou. Cida, preciso te contar uma coisa. Ela puxou a cadeira e sentou, colocou as mãos no avental, não falou nada, e eu contei tudo. Falei da cena no corredor dos fundos, do apartamento no Jardim América, das escalas que não fechavam, do plano de saúde dos meninos cancelado, sem me avisar, do dinheiro do mercado que sumiu mês após mês, dos áudios que eu gravei, do que a Edna da nutrição me disse sem querer, do que eu descobri olhando os registros de acesso ao sistema, da noite que passei ouvindo gravações no banheiro, com o chuveiro ligado, para Fábio não escutar. Minha mãe não se mexeu, ficou com as mãos abertas em cima do avental, os dedos quietos, o feijão borbulhava no fogão. Quando eu terminei, o relógio de parede marcava 16h40. Eu tinha falado por quase 50 minutos, sem parar. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois, perguntou. Você quer que eu vá com você amanhã? Não, ela assentiu uma vez, só uma. Mas quero que você traga os meninos para o salão às 21h. O jantar de confraternização do hospital. Sabe onde é? O salão do bloco administrativo. Sei. Só isso, mãe. Entra com eles, me procura e me entrega. Ela me olhou por um segundo, depois disse, tá bom. Não perguntou por quê, não perguntou o que eu ia fazer, o que eu tinha planejado, se eu tinha certeza. Minha mãe nunca fez isso. Ela sempre soube quando eu tinha tomado uma decisão de verdade. Fiquei mais 2 horas com ela. A gente deu banho nos meninos, comeu arroz com feijão e frango desfiado, assistiu um pouco de televisão. Quando eu me levantei, para ir embora, minha mãe me abraçou na porta. Um abraço longo, apertado, com o queixo no meu ombro. Cuida de você. Cuido. Voltei de ônibus.
Chegou em casa às 22 horas. Fábio não estava. Tinha deixado um bilhete na geladeira. Plantão. Amanhã cedo. Eu dobrei o bilhete ao meio e coloquei em cima da pia. Apaguei a luz da cozinha. Fiquei parada no escuro por um momento, sentindo o linóleo frio sob os pés descalços. Depois puxei a cadeira e sentei. E comecei. Não em frente ao espelho, não com papel. Sentada ali mesmo, no escuro, com a voz baixa de quem não quer que o apartamento vazio escute. Eu disse o nome dele. Disse o nome dela. Disse os valores. Disse as datas. Disse o número do apartamento. Disse o nome das crianças. A primeira vez, a voz tremeu no meio. Recomecei. A segunda vez, travou na parte do plano de saúde. Recomecei. A terceira vez, foi mais limpa. Fiquei assim até a 1 da manhã. Até que cada frase saísse no lugar certo, sem hesitar, sem engrossar a garganta. Até que as palavras parassem de doer e virassem só palavras. Ferramentas, instrumentos, coisa que se usa e se larga. Quando parei, o apartamento estava completamente quieto. Só o zumbido do refrigerador. Amanhã tinha jantar. Dormi 3 horas. Acordei antes do alarme, às 5h40 da manhã, com o coração já acelerado, como se meu corpo soubesse o que ia acontecer antes de eu me lembrar. Fábio dormia de costas, um braço sobre os olhos, aquela respiração pesada de quem não deve nada a ninguém. Fui até o quarto dos gêmeos. Mateus e Miguel dormiam enrolados um no outro, as bochechas redondas, os cabelinhos úmidos de calor. Fiquei na porta um tempo, não precisava fazer nada, só olhar, só confirmar que era por eles que eu estava de pé, aquela hora, que era por eles que eu tinha ensaiado até a 1 da manhã, que era por eles que eu ia entrar naquele salão sorrindo como se não soubesse de nada. Voltei pro banheiro, abri a torneira fria. Passei a água no rosto devagar, de propósito, sentindo o frio em cada parte da pele. Testa, maçã do rosto, queixo, precisava estar acordada, completamente acordada. O salão de festas do hospital eu conhecia de outros anos, mas nunca tinha entrado como convidada de verdade. Sempre tinha sido a auxiliar que ajudava a montar, que servia, que tirava foto para a memória do grupo. Dessa vez, entrei pelo braço do Fábio. Havia faixas azuis e brancas nas paredes, aquele tipo de decoração barata que tenta parecer elegante e quase consegue. As mesas tinham toalha de tecido, centro de mesa com flores artificiais, cartões com os nomes dos lugares. O cheiro era de frango assado e detergente de chão, misturados no ar quente do salão. O diretor clínico, Dr. Henrique Marques, estava na cabeceira, de paletó cinza, conversando com 2 médicos que eu reconhecia, mas nunca tinha me apresentado a mim. Fábio me guiou pela sala, com a mão no meu ombro, levinho, aquele gesto que parece cuidado mas é só marcação de território. Olha quem chegou, disse um colega dele, um clínico que eu só sabia de vista. Fábio, meu irmão. Eles se abraçaram. Fábio se virou para mim com o sorriso de sempre, aquele sorriso aberto de quem está em casa em qualquer lugar. Minha esposa, Ana Clara, auxiliar aqui, do hospital. A entonação. Eu já conhecia a entonação. Era uma apresentação que soava como um aviso. Ela é daqui, mas não é do mesmo daqui que eu. Como se o auxiliar fosse um parêntese, uma ressalva, uma desculpa pela minha presença. O colega me deu a mão. Prazer. Prazer. Eu disse, e sorri como quem não guarda nada. Viviane Castelo estava do outro lado do salão, vestido verde, decote discreto, cabelo preso com aquele jeito de quem sabe o que faz quando se arruma. Ela estava conversando com a chefe de enfermagem, gesticulando com uma taça de suco na mão. Quando me viu, parou por meio segundo, só meio segundo, depois sorriu. Aquele sorriso cordial, limpo, de colega de trabalho, o sorriso de quem não tem medo de ser vista. Eu sorri de volta. Com a mesma limpeza, a mesma cordialidade, a mesma coisa que a gente chama de civilidade quando na verdade é guerra fria com roupas bonitas. Ela virou pro lado, eu também. E Joyce, Condinadi, sentei no lugar que estava no cartão, pedi água para uma das moças que circulavam com bandejas. Fábio sentou do meu lado por uns 5 minutos, depois ficou de pé, cumprimentando gente, fazendo aquele circuito que ele sempre fazia em eventos, a ronda dos importantes, eu chamava, mas só dentro da minha cabeça. O salão foi enchendo. Risos, copos, o microfone sendo testado lá na frente. 1, 2, 1, 2. Eram 8h42 quando o Dr. Henrique Marques bateu palmas uma vez no centro do salão e todo mundo foi ficando quieto. Gente, antes de servirmos o jantar, ele disse com aquela voz de quem gosta de microfone, quero deixar o espaço aberto para quem quiser fazer um agradecimento, uma palavra para a equipe, o que for. É uma noite de todos nós. Teve um aplauso educado. Fábio se inclinou para o meu ouvido. Vou buscar uma coisa para beber. Você quer? Não precisa, eu disse. Pode ir. Ele foi. Eu fiquei sentada por 3 segundos exatos, depois me levantei.
Não fui atrás do Fábio. Fui na direção oposta, direto para o microfone, que estava na frente do salão, com o Dr. Henrique do lado, ainda sorrindo, esperando o primeiro voluntário. Ele me viu se aproximar e abriu o gesto, hospitaleiro. Eu coloquei a mão no cabo do microfone. Senti o frio do metal. Respirei uma vez. E aí, eu falei. Boa noite. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O som se espalhou pelo salão e a maioria das mesas ainda continuava com o próprio barulho, talheres batendo em prato, risada no canto, o tintinar de uma taça. Não era silêncio, ainda, era só uma voz a mais no ar. Eu sou Ana Clara Souza Drummond. Trabalho aqui há 9 anos como auxiliar de enfermagem. Algumas cabeças se viraram. O Dr. Henrique do meu lado deu um meio passo para trás, surpreso, mas sem interromper. Vocês provavelmente não me conhecem pelo nome. Aí o salão foi ficando quieto. Não de uma vez. Aos poucos, como quando você desliga um ventilador antigo e ele vai perdendo a rotação devagar, devagar, até parar. Uma mesa parou de falar, depois outra, depois as duas do fundo. Eu via as expressões mudando. Curiosidade primeiro, depois uma atenção diferente, aquela que as pessoas têm quando percebem que algo verdadeiro está prestes a ser dito. Procurei o Fábio com os olhos. Ele estava perto do balcão de bebidas, com 2 copos na mão, um em cada. Ele tinha parado no meio do gesto, como se alguém tivesse dado pausa nele. Os copos continuavam levantados, os braços dobrados, o olhar fixo em mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Não era raiva, não era susto, era reconhecimento. Ele soube, naquele exato segundo, o que estava acontecendo. Eu sei que ele soube porque ele não veio. Ele ficou ali parado, com os copos na mão, como se os pés dele tivessem esquecido como funcionar. Eu olhei para frente de novo. Eu quero agradecer a este hospital. Fiz uma pausa curta, porque foi aqui que eu aprendi que invisível não significa cego. O silêncio agora era outro, mais pesado, tinha textura. Eu senti o cheiro do salão, aquele perfume misturado de comida quente, de desodorante de festa, de vinho barato servido em taça cara, e pensei que era um cheiro esquisito para a memória, mas que ia ficar. A doutora Conceição, da diretoria clínica, estava com a faca parada no ar, esquecida. O doutor Henrique tinha os olhos arregalados. Na mesa perto da janela, vi o Edson, o macaqueiro, meu aliado acidental de corredor, sentado com a esposa, olhando para mim com a boca levemente aberta, como se estivesse rezando baixinho. Eu ia continuar. Ia dizer o próximo trecho que eu tinha ensaiado na cabeça por 18 dias, no chuveiro, na cama, na copa do hospital às 3 da manhã, enquanto bebia café que já estava frio. Mas aí, eu ouvi. A porta do salão, lá no fundo, se abriu. Não com barulho. Abriu devagar, como quem não quer atrapalhar, mas a porta era de metal, e o piso era de cerâmica, e o salão estava quieto o suficiente para que o rangido suave chegasse até mim. Eu não precisava virar. Eu sabia quem era, mas o salão virou. Primeiro uma cabeça, depois outra, depois quase todas ao mesmo tempo, aquele movimento ondulado de quando um grupo inteiro tem a atenção puxada para o mesmo ponto, e ali estava a minha mãe, Dona Cida, de vestido azul escuro que eu não tinha visto antes, o cabelo preso, os óculos de leitura ainda no nariz porque ela esquece de tirar quando sai de casa com pressa, com Mateus no braço esquerdo e Miguel no direito. Os dois de pijama. O do Mateus era azul com elefantinhos, o do Miguel era verde com estrelas, porque ele insiste que azul é do irmão e nunca aceita trocar. Tinham acabado de ser tirados da cama e os olhos deles eram pesados, sonolentos, mas os dois estavam olhando para mim, só para mim. O salão inteiro olhou para as crianças, e então olhou para mim, e então olhou de volta para as crianças. Dona Cida ficou parada perto da porta, sem avançar, sem recuar. Ela sabia o papel dela. Eu tinha combinado cada detalhe, mas mesmo assim, quando eu vi o rosto dela, firme, assustado por dentro, firme por fora, precisei morder o lado interno da bochecha para não sair do plano. Foi aí que o Fábio deu um passo à frente, um passo, só um, mas o barulho do sapato dele no piso de cerâmica foi alto demais no silêncio daquele salão. Todo mundo ouviu, todo mundo virou para ver, e aí ninguém sabia mais para onde olhar. Para mim, no microfone, para as crianças de pijama na entrada, ou para o homem de terno que tinha acabado de se mover como alguém que percebeu que o tempo está acabando. Eu respirei fundo pelo nariz. O ar do salão cheirava a coisa fechada, aquele perfume de guardanapo de papel e comida que esfriou no prato. Eu senti isso, registrei, e continuei. Olhei para o Fábio que caminhava na minha direção. Olhei para ele como se olha para alguém que a gente já conhece de memória, cada detalhe do rosto, cada maneira de andar, e que virou, de repente, um estranho completo. Virei para o microfone. Esses são meus filhos. Minha voz saiu limpa, sem tremor.
Mateus e Miguel. 2 anos. Nos últimos 2 meses, eles estavam com fome, porque o dinheiro do mercado estava pagando o aluguel de um apartamento no Jardim América, e o plano de saúde deles foi cancelado pelo pai deles para cortar despesas. Alguém soltou o ar com força. Não sei quem. O som veio do lado esquerdo do salão e se perdeu no teto. Ninguém falou. Eu vi a dona Cida perto da entrada, com o Mateus na cintura e a mão no ombro do Miguel, e ela tinha os olhos fechados. Ela não estava rezando, ela estava se segurando, e o Fábio continuava vindo. O terno dele era cinza escuro, caro. Eu lembro que eu mesma tinha passado a mão nessa roupa uma vez, antes de ele sair para um plantão que eu ainda acreditava que existia. A textura do tecido ainda estava na ponta dos meus dedos, feito uma memória física que o corpo não esquece. Ele parou a uns 3 metros do palco. E aí? Ele falou, baixo, mas o microfone estava aberto e o salão estava em silêncio absoluto, então todo mundo ouviu. Ana, para, só isso. 2 palavras, como se eu fosse uma criança que estava fazendo birra no lugar errado. Eu olhei para ele. Para o quê, Fábio? Ele não respondeu. Você quer que eu pare de falar a verdade na frente do seu pai, na frente do Dr. Henrique, na frente das pessoas que acham que você é um bom médico e um bom marido? O seu Roberto Drummond estava sentado na mesa de honra, a 2 metros do palco, ao lado do diretor do hospital. Quando eu disse isso, ele abriu as mãos na mesa, devagar, como alguém que precisa se ancorar em alguma superfície sólida, e se levantou, devagar, sem pressa, o tipo de movimento que homens muito acostumados a ter autoridade fazem quando querem que todo mundo perceba que eles se levantaram. Eu o vi, ele me viu, e pela primeira vez, em 7 anos, eu não abaixei os olhos diante de ninguém daquela família. O Fábio deu mais um passo. Ana, você não sabe o que está fazendo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ele chegou na borda do palco. Eu conseguia ver a veia no pescoço dele, aquela veia que aparecia quando ele estava com raiva e tentava não mostrar, a mandíbula travada. Os olhos que queriam me intimidar e não estavam conseguindo. Isso é uma crise sua. Você está estressada. Você está. Estou com fome também. Igual aos meus filhos. Silêncio. A Viviane Castelo não tinha se movido. Eu vi, com o canto do olho, ela sentada na cadeira dela como uma estátua, o copo d'água na frente, intocado. E então, o som veio do bolso da calça do Fábio. Uma vibração primeiro, depois, o toque em alto-falante. Aquele volume que acontece quando alguém ativa por engano, sem perceber. O tipo de erro que você comete quando está nervoso e mexe no celular antes de entrar num lugar e aperta o botão errado. A voz que saiu daquele bolso encheu o salão inteiro, clara, sem ruído, perfeita como uma confissão em praça pública. Fábio, meu amor, você já saiu do jantar? Estou te esperando. Ninguém respirou. Eu sei porque o silêncio que veio depois tinha textura. Era denso, cheio de peso, o tipo de silêncio que você quase pode tocar com a ponta do dedo. A voz de Viviane ficou suspensa no ar como fumaça. Estou te esperando. E então dissolveu, e ninguém fez nada por 3 ou 4 segundos, que pareceram durar uma vida inteira. Depois, alguém na mesa do fundo soltou uma risada, curta, nervosa. O tipo de risada que escapa quando o corpo não sabe o que fazer com o que acabou de ver. E parou no meio. Cortada, porque quem riu percebeu que a sala inteira tinha virado o rosto para ele. Fábio olhou para o próprio bolso. Eu vi o momento exato, o olhar dele descendo devagar para a calça, como se o celular fosse uma coisa viva que tivesse atuado por conta própria, como se ele pudesse culpar o aparelho. Ele enfiou a mão no bolso e desligou a chamada. Tarde demais. 5 segundos, tarde demais. Do outro lado do salão, Viviane Castelo continuava sentada na cadeira dela. Vestido verde, coluna reta, só que agora o rosto dela estava branco. Aquele branco de pessoa que perdeu sangue rápido demais, que o corpo ficou sem saber para onde mandar a circulação. O copo d'água dela continuava intocado na frente. O diretor clínico, Dr. Augusto Mendes, se levantou. Ficou de pé, não disse nada. Ficou só de pé, como se a posição vertical fosse algum tipo de resposta. Eu desci do palco, devolvi o microfone ao suporte com cuidado, como se estivesse no fim de um plantão comum, e desci os 3 degraus do palco segurando a barra lateral. Os meus sapatos bateram no assoalho de madeira e o som ecoou porque todo o resto estava em silêncio. Fui até a mesa onde minha mãe estava. Mãe, Dona Cida já estava de pé, Miguel nos braços, Mateus apoiado na perna dela. Ela não disse nada, me olhou com aqueles olhos dela que sempre souberam mais do que a boca falava, e me entregou o Miguel com os 2 braços. Eu peguei meu filho.
Ele cheirava a leite e a protetor solar. A dona Cida tinha passado protetor neles mais cedo, não sei porquê. Era noite, mas ela faz isso quando está ansiosa. Fica passando creme nas crianças. Eu apoiei o nariz no pescoço dele por um segundo. Foi quando ouvi os passos. Lentos, pesados. O tipo de passo de homem grande que não tem pressa porque sabe que o peso do corpo já faz barulho suficiente. Seu Roberto Drummond atravessou o salão. 67 anos, chapéu de fazendeiro na mão, terno escuro, o rosto fechado do jeito que fica quando ele está com raiva, mas não vai perder a compostura em público porque a compostura é mais importante que tudo para um homem como ele. Ele parou na frente de Fábio e falou baixo, tão baixo que ninguém ouviu, só Fábio. Eu vi os lábios de seu Roberto se moverem perto da orelha do filho e vi o rosto de Fábio enquanto ele ouvia. Vi o queixo dele tremer uma vez e depois ele fechou os olhos. Fechou os olhos, como criança que apanha, como alguém que sabe que não tem o que dizer. Seu Roberto endireitou o paletó, virou as costas para o filho e voltou para a mesa dele com os mesmos passos lentos e pesados. Eu estava me virando para ir embora quando senti a mão. Os dedos de Fábio fecharam em volta do meu antebraço. Firme, o tipo de aperto que antigamente me detinha. Eu parei, olhei para a mão dele no meu braço. Os nós dos dedos, as veias, a aliança que ele ainda usava. Fiquei olhando por um momento, como quem examina alguma coisa sem muita pressa. Depois olhei para o rosto dele. Fábio tinha os olhos vermelhos. Não sei se era vergonha, se era raiva, se era medo de perder o que tinha construído. Provavelmente, era tudo junto, naquela mistura feia que os homens fazem quando são descobertos e ainda assim querem parecer vítimas de alguma coisa. Ele abriu a boca. Eu não deixei. Tira a mão. Falei baixo. Sem tremer. Sem gritar. Ele tirou. Peguei Mateus pela mão, segurei Miguel no colo e caminhei em direção à saída com a minha mãe do meu lado. O salão continuava em silêncio atrás de mim. Não olhei para trás, mas ouvi, no último segundo antes de a porta se fechar, o doutor Augusto Mendes finalmente usar a voz, chamando o nome de Fábio. O tom era o de alguém que precisa dizer uma coisa que não vai ser boa de ouvir. A porta fechou. E do lado de fora, no corredor do salão, o ar estava frio e quieto, e Mateus me puxou pelo dedo e apontou para uma borboleta de papel que tinha caído de alguma decoração e estava no chão, laranja, amassada, linda, do jeito que as coisas descartadas às vezes são. Ele disse, olha mamãe. Eu disse, é filho, eu tô vendo. Peguei a borboleta de papel do chão, não sei bem porquê. Só sei que a coloquei no bolso do avental como se fosse uma coisa importante e segui andando pelo corredor com Mateus na mão esquerda e Miguel no braço direito, e minha mãe 2 passos atrás fazendo o barulho dos saltos dela no piso de granito. Clac, clac, clac. Um som que eu vou lembrar por muito tempo. O estacionamento estava quase vazio. Um poste amarelo no canto iluminava o asfalto molhado de sereno, e as sombras das árvores na calçada pareciam manchas compridas no chão. O carro da minha mãe era um Celta branco, velho, com um amassado na lateral do passageiro que ela nunca consertou porque dizia que o seguro não pagava a franquia. Abri a porta de trás. Vamos, meu bem. Entra aqui. Mateus subiu sozinho, como faz quando quer parecer grande. Miguel estava com o olho pesado, a cabeça apoiada no meu pescoço, e eu o coloquei devagar no assento, como se o mundo pudesse quebrar se eu fizesse muito barulho. Fechei a porta. E fiquei parada. Não sei quanto tempo. Uns 30 segundos, talvez. Olhando para o prédio iluminado lá atrás, as janelas do salão, a luz amarela vazando pelas frestas da persiana, a sombra de gente se movendo lá dentro. Não senti vitória. Essa é a verdade que eu precisei de 3 semanas para conseguir dizer, em voz alta. Não foi aquela sensação de filme que a gente imagina, o peito aberto, o ar entrando fácil, a música. Foi diferente. Foi como quando você carrega uma sacola de mercado pesada por muitos quarteirões e finalmente coloca ela no chão. A aliviada não é alegria, é só o peso encontrando um lugar para parar. Entrei no carro. Minha mãe já estava no banco do motorista. Ela ficou quieta um momento. Depois colocou a mão em cima da minha. A mão dela era quente, seca, cheirava ao creme de ureia que ela usa no inverno e ficou assim por uns 2, 3 segundos. Então, tirou a mão, girou a chave e o Celta engasgou uma vez antes de pegar. Não falamos nada o caminho todo.
Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rápido, mas eu estava lenta demais para acompanhar em tempo real. Fui sabendo aos poucos, por fragmentos. O Dr. Augusto Mendes convocou uma reunião extraordinária da direção no sábado de manhã. Na segunda-feira, Fábio recebeu a notificação formal. Rescisão contratual por descumprimento da cláusula de conduta profissional. O hospital não precisava dar explicação pública. A cláusula existia exatamente para isso. Viviane Castelo foi afastada da chefia de pediatria por decisão do Conselho Interno, com comunicação ao Conselho Federal de Medicina. O fundamento era a quebra do código de ética, relacionamento com colega dentro de situação de conflito de interesse institucional. Mas o que acelerou tudo foi o que Edson tinha achado, o histórico de Campinas, onde ela já tinha sido advertida formalmente por uma situação parecida. Na época, tinha ficado só na advertência, dessa vez não ficou. Eu soube do Edson, que soube de uma colega da recepção, que tinha ouvido da secretária do Dr. Augusto. Aima. Ana. Ele me mandou no WhatsApp. Tô sem palavras. Você sabia do Campinas? Sabia, eu escrevi. Ele demorou um tempo para responder. Depois, mandou só. Caramba! E então, tem a parte que eu ainda não consigo contar sem travar um segundo. Seu Roberto Drummond. Eu não sabia o que ele ia fazer. Juro que não sabia. Quando ele se levantou da mesa naquela noite e foi embora sem olhar para o filho, eu pensei que era o orgulho ferido de um momento, que no dia seguinte ele ia ligar, que iam resolver entre eles do jeito que homens daquela família sempre resolvem. Errei. 3 dias depois do jantar, um cartório de Maracaí registrou um documento de alteração de beneficiário da fazenda Drummond. Fábio foi retirado. A fazenda, que tinha mais de 800 alqueires e valia, o que eu nem consigo imaginar, foi destinada a um instituto rural que o próprio seu Roberto administrava há anos. Soube por quê? Porque alguém me contou que Fábio ainda estava no estacionamento do hospital naquela noite, tentando ligar para Viviane, que não atendia mais, enquanto o pai já estava na estrada de volta para Maracaí. Então é isso, é aqui que o depoimento termina, ou quase. Fiquei olhando para a parede da sala da doutora Renata por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. Ela não falou nada. O gravador ainda estava ligado. Eu ouvia o leve chiado dele no silêncio do consultório. Do lado de fora, alguém empurrou um carrinho de medicamentos pelo corredor. As rodas rangeram no piso frio. Tudo igual a sempre. Daí, a doutora Renata perguntou, com aquela voz calma, do jeito que ela tem de falar. E como você está agora, Ana Clara? Eu travei, não porque não soubesse responder, mas porque eu percebi que era a primeira vez em semanas, talvez em meses, que alguém fazia essa pergunta e não queria saber do processo judicial, ou da separação, ou do plano de saúde das crianças, ou dos documentos que ainda faltavam assinar. Só queria saber de mim, de como eu estava. Olhei para as minhas mãos, que estavam no colo. Sabe o que eu pensei? Pensei que essas mesmas mãos haviam dado banho nos meninos, naquela manhã. Tinham cortado o cabelo do Mateus com uma tesourinha de plástico, porque ele não deixa usar a de metal. Tinham passado protetor solar no pescoço do Miguel antes de sair. Estavam quietas. Ontem, eu falei devagar. O Miguel comeu 2 pratos de arroz com feijão. E o Mateus pediu mais. A doutora Renata piscou. Uma coisa pequena, mas eu vi. É muita coisa, para um menino de 2 anos, ela disse. Eu concordei. Fábio achou que cortar o dinheiro do mercado não ia ter consequência nenhuma, que eu ia ficar quieta e ele ia continuar pagando o apartamento do Jardim América sem que ninguém soubesse. Mas criança que não come, fica pálida. E mãe que vê filho pálido presta atenção em tudo. Foi aí que eu comecei a juntar os pedaços. Você juntou mais do que pedaços. Juntei prova. Fiz uma pausa. Tinha que ser prova. Porque se eu chegasse lá chorando, ninguém ia acreditar em mim. Sou auxiliar de enfermagem. Ele era médico plantonista, filho do fazendeiro. Sem papel, eu era só uma mulher enciumada. Ela anotou alguma coisa no caderno. O lápis fez um som seco no papel. E hoje, o que você sente? Hoje, pensei com cuidado antes de responder. Sinto que a casa está mais silenciosa, mas é um silêncio diferente do que era antes. Antes, o silêncio era cheio de coisa que eu fingia não ver. Agora é só silêncio mesmo, consigo dormir. Isso é muito, ela disse com simplicidade. Eu concordei de novo. Me levantei. Peguei a bolsa. A alça estava um pouco gasta na parte de dentro. Eu já tinha reparado naquela manhã. Alguma hora ia ter que trocar. A vida tem dessas coisas pequenas que continuam acontecendo independente de qualquer drama. A alça gasta, o arroz do jantar, a tesourinha de plástico. Doutora Renata, o sim? Obrigada por ouvir tudo isso sem me olhar diferente. Ela colocou o lápis na mesa.
Nunca olhei diferente, Ana Clara. Eu sorri. Ela notou. Eu sei que ela notou, porque ela ficou me olhando por um segundo a mais do que precisava. Devia ser o primeiro sorriso desde que a gravação começou. Não era um sorriso de final feliz, desses que a gente coloca no rosto para convencer alguém. Era só o sorriso de quem está cansada, e ainda assim, está bem. Pode desligar o gravador, eu disse. E abri a porta. A luz do corredor entrou toda de uma vez, branca e forte, cheirando a álcool e café velho, o cheiro de sempre, o cheiro do hospital que eu conheço desde que comecei a trabalhar aqui, 10 anos atrás. Saí. O gravador ficou ligado. 3 segundos. 4. O chiado leve do aparelho captou, lá do corredor, a minha voz cumprimentando alguém, pelo nome, descontraída, sem peso nenhum, como quem está só passando. A Dr. Renata apertou o stopper.